Capítulo 109. Yun-Che sentia como se ele tivesse pisado dentro do purgatório. Sem o seu conhecimento, os sons do magma agitado ao seu lado eram os rosnados ferozes do demônio do purgatório. Demônio do purgatório. O espírito da Fênix tinha mencionado anteriormente que o primeiro estágio era demônio das chamas do purgatório, e ainda, somente vulcões e magma existiam e não havia o mínimo traço de vida dentro de sua linha de visão. Yun-Che marchou lentamente adiante. Somente dentro do inferno de chamas Yun-Che pode verdadeiramente entender exatamente o quanto incrível sua habilidade de resistir ao fogo era. Outros mal podiam suportar esse ambiente com sua profunda força, mas ele simplesmente não sentia nenhum desconforto. Sem ser afetado pela alta temperatura das chamas, não seria nem um pouco injusto dizer que esse poder era um poder que poderia se rebelar contra os céus. Foi em seu 10º passo quando ele repentinamente parou seus passos e olhou para a esquerda na direção de uma piscina profunda de lava. A lava vermelha emanava uma temperatura chocantemente alta. A lava se agitava violentamente, mais alto, e ficava mais feroz no momento. De repente, a piscina transbordou e uma grande quantidade de lava se soltou selvaticamente com um som ensurdecedor. Um corpo gigante de chamas subiu bem alto da lava e aterrissou na frente de Yun-Che com um boom ensurdecedor. Essa era uma chama gigante cujo todo o corpo estava pegando fogo. Ela tinha 33 metros inteiros de altura, tinha um corpo que estava queimando inteiramente em chamas quentes vermelhas, e tinha 2 olhos ferozes em cada lado de sua cabeça. Acima de sua cabeça, havia também 2 chifres de fogo que tinham 10 metros de altura e uma marca dourada que parecia brilhar do meio desses grandes chifres. Yun-Che recuou rapidamente e olhou para cima para o incomum alto gigante de chamas. Era esse o demônio das chamas do purgatório que a Fênix falou. Jasmine. Qual o nível da cultivação desse grande companheiro? Yun-Che perguntou rapidamente. É uma profunda besta de fogo de alto nível. Nesse tipo de ambiente em chamas, não somente isso pode reabastecer sua vitalidade e profunda força rapidamente, o poder do fogo que ele libera também é comparável àquele do domínio profundo espiritual. A voz de Jasmine carregava um tom de aviso. Originalmente, como alguém de nível baixo do domínio profundo nascente, Yun-Che não podia competir contra o domínio profundo verdadeiro que tinha a força comparável ao domínio profundo espiritual. Entretanto, se fosse puramente uma besta de fogo, então esse não deve ser necessariamente o caso. O demônio das chamas do purgatório deu um rugido alto enquanto seus olhos travaram em Yun-Che. Abaixo seus olhos estava uma boca gigantesca que arremessou uma dezena de bolas de fogo de tamanho super enquanto ela urrava e voou na direção dele. Yun-Che ficou onde estava, imóvel, permitindo as bolas de fogo aterrissarem nele. Puf, 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 puf. As bolas de fogo explodiram sucessivamente quando elas entraram em contato com o corpo de Yun-Che. A força das chamas foi violentamente liberada, mas depois de tocarem o corpo de Yun-Che, elas se tornaram como pedras que afundavam para o fundo do oceano, e queimavam sem nenhum som, sem causar o mínimo dano para Yun-Che. Nos brilhos explosivos do fogo, Yun-Che se apressou na direção do demônio das chamas do purgatório, e apareceu na frente dele num lapso de segundo. Entretanto, encarar o demônio das chamas do purgatório que tinha em torno de 100 pés, seu corpo parecia muito minúsculo e ele podia ser considerado como mal tendo alcançado o fim de seu pé. Com um rosnado baixo, ele ativou a alma maligna e esmagou a profunda energia impiedosamente sua batata da perna. Bam! O golpe pesado foi parecido a atingir um sino de bronze antigo pesado, e o recuo causou grande dor nos ossos da mão de Yun-Che. Porém, a batata da perna que tinha acabado de ser golpeada pelo demônio das chamas do purgatório mal foi afetada e apenas as chamas lá foram momentaneamente ceifadas para então queimarem um momento depois. Que corpo resistente! Yun-Che engasgou secretamente. Depois de tudo, esse demônio das chamas do purgatório era uma profunda besta de alto nível. Mesmo com a alma maligna ativada, e seu ataque mais forte indo contudo, era fundamentalmente incapaz de causar muito dano.
Se isso continuasse, mesmo se os ataques do demônio das chamas do purgatório não o afetassem, seus ataques também não causariam nenhum dano. Já que a palma não pode feri-lo, então. Yun-Ti acariciou sua mão esquerda e tirou o artefato mais precioso da filial da seita Xiao, o imbatível profundo artefato da terra, a espada alma de tigre. Concentrando toda a sua profunda energia, ele estocou impiedosamente no demônio das chamas do purgatório. Embora ele não entendesse verdadeiramente o conceito de um profundo artefato da Terra, ele sabia que o nível acima de um profundo artefato da Terra era um profundo artefato do céu e em todo o Império Vento Azul, o número de profundos artefatos do céu não totalizavam mais que 10. Uma pessoa podia apenas imaginar o quanto precioso e raro era um profundo artefato da Terra, que era somente uma camada abaixo que um profundo artefato do céu deve ser. Com esse profundo artefato da Terra em mãos, mesmo se alguém não aplicasse profunda energia, mesmo se a pessoa a empunhando fosse somente uma pessoa normal, ela podia cortar diretamente a defesa de um praticante do domínio profundo espiritual. No lapso de segundo que a espada alma de tigre cortou o corpo do demônio das chamas do purgatório, Yun-Ti ouviu um vago rosnado de um tigre. Uma vasta área de chamas onde o demônio das chamas do purgatório tinha sido atingido foi instantaneamente extinguida por um momento para revelar seu corpo preto piche. Um grande pedaço de carne também tinha sido diretamente cortado pela espada alma de tigre, misturado com as chamas, ele voava distante. Rosnadou. A dor que o demônio das chamas do purgatório tinha comido enfureceu violentamente seu temperamento e ele deu um passo na direção de Yun-Ti. Enquanto isso, um céu cheio de chamas chovia densamente com uma onda de suas garras, cobrindo a área dentro de um raio de 100 pés. Originalmente, uma profunda besta verdadeira não deveria ter a capacidade de atacar com fogo em uma área e efeito tão grandes, mas o poder de fogo do demônio das chamas do purgatório tinha sido multiplicado por várias vezes devido ao ambiente escaldante. Para Yun-Ti, essa chuva de fogo era sem consequência. Mas o grande passo que o demônio das chamas do purgatório era uma coisa que Yun-Ti não podia aguentar facilmente. Como resultado, ele foi mandado voando e aterrissou uma centena de metros de distância. No entanto, a falta de agilidade do demônio das chamas do purgatório foi totalmente exibida para Yun-Ti. Sem esperar seu corpo estabilizar, ele se apressou de volta na direção da chuva de fogo e meteoritos. Ele aumentou sua velocidade para o máximo, deixando pôs imagens continuamente com a sombra quebrada do deus da estrela. Sombras falsas e reais se intercalavam causando confusão nos pés do demônio das chamas do purgatório enquanto Yun-Ti aterrissava golpe após golpe em sua batata da perna. O demônio das chamas do purgatório se tornava ainda mais violento depois de ser ferido de novo e de novo. Ele liberava suas chamas em delírio e a força persistente das chamas transformaram a área em volta em um oceano de fogo. Cada passo que Yun-Ti dava em uma brasa alta era como se ele estivesse caminhando no mesmo nível do chão sem o mínimo traço de ferimento. O demônio das chamas do purgatório tinha um grande formato volumoso, então ele se movia lentamente e cada vez ele atacava com seus membros, Yun-Ti desviava com tranquilidade. Cada vez que ele se tornava ilusório, ele cortava a batata da perna do demônio das chamas do purgatório para esculpir um grande pedaço de carne. Com outro golpe impiedoso, a espada perfurou fundo no único pé do demônio das chamas do purgatório. O demônio das chamas do purgatório soltou um rugido enfurecido e ensurdecedor conforme as chamas acima de seu punho direito surgiram repentinamente antes de esmagarem no chão. Uma atmosfera perigosa veio de cima e Yun-Ti olhou para cima. Imediatamente depois, ele recuou 10 passos com a sombra quebrada do deus estelar sem pensar mais além. Bum! O demônio das chamas do purgatório desceu e desencadeou uma série de explosões gigantescas. O barulho não era inferior ao da explosão da bomba tremor do céu. Embora Yun-Ti as evitou, ele ainda assim foi atingido pelo impacto do resultado. A pressão sufocante o fez recuar vários passos, e ele pisou em uma piscina de lava atrás dele.
A beira da piscina era bem rasa e mal alcançava as canelas de Yun-che. Ele não se apressou novamente, mas segurou a espada alma de tigre e ficou na lava enquanto ele tricotava suas sobrancelhas. Ele entendeu de repente que apesar de cortar mais de 30 ferimentos no corpo do demônio das chamas do purgatório com sua espada, elas tinham desaparecido completamente. Essa princesa já te disse que ele possui habilidades de recuperação extremamente poderosas nesse ambiente escaldante. Não apenas suas chamas são inextinguíveis, até mesmo ferimentos normais se curarão em um curto período de tempo. No máximo, precisa de 5 para 6 respirações de tempo para se recuperar dos ferimentos que você causa. Mesmo se você continuar a proceder dessa maneira por uns 100 anos, ainda é fundamentalmente impossível para causar qualquer dano substancial. Jasmine falou friamente, mas depois de terminar de falar, ela pausou por um tempo e então gritou de repente: eu entendi. Ataque a marca dourada em sua cabeça. Essa é a localização de seu ponto fraco. Marca dourada. Yun-che ergueu sua cabeça e viu o ponto dourado de cegar entre o meio de seus chifres. Sua profunda aura é mais fraca naquela área, então aquele deve ser seu ponto fraco. Tente atacar lá. Yun-che inclinou sua cabeça, mas ainda continuou no lugar por bastante tempo sem fazer nada. Era porque esse demônio das chamas do purgatório tinha 33 metros de altura. Com sua profunda força atual, mesmo sob o efeito da alma maligna, o mais alto que ele podia saltar era somente 20 para 25 metros, ele definitivamente era incapaz de tocar a testa dele. Parece que não tenho outra escolha mas aproveitar a chance e tentar. Yun-che rangeu seus dentes, e caminhou para a frente do demônio das chamas do purgatório com passos lentos. Depois de lutar com ele por um longo tempo, outra sensação de perigo veio acima de sua cabeça. O demônio das chamas do purgatório já tinha erguido seu punho, e esmagado violentamente na posição de Yun-che. Esse era o momento que Yun-che estava esperando. Com uma sombra quebrada do deus estelar, ele se moveu até uma distância de aproximadamente 10 passos de distância, e desviou do centro do assalto ardente do demônio das chamas do purgatório. Imediatamente depois, ele respirou fundo apenas por um momento antes do punho aterrissar e pulou com toda a sua força, alcançando diretamente uma altura de mais de 20 metros. Bum! Houve uma grande colisão abaixo. Mesmo no meio do ar, ele ainda podia sentir a onda de choque abaixo de seus pés. Enquanto o punho do demônio das chamas do purgatório esmagava no chão, seu corpo se agachou e sua testa caiu para uma altura de aproximadamente 18 metros de altura. O que estava diagonalmente em posição inferior a Yun-che. Enquanto no meio do ar, ao menos que alguém tivesse atingido o domínio profundo do céu e pudesse usar sua profunda força para ser transportado pelo ar. Era impossível para alguém encontrar uma forma de alavancar no meio de ar. Sem mencionar no meio do ar, mesmo a direção que alguém cairia era difícil de controlar. Contudo, esse não era o caso para Yun-che. Seu corpo varreu, e ativou a sombra quebrada do deus estelar para se deslocar 7 metros ao lado no meio do ar, se movendo precisamente direto acima da cabeça do demônio das chamas do purgatório. Seu corpo caiu direto enquanto ele apertou a espada alma de tigre em suas mãos. Lua, caindo, estrela, afundando. A espada alma de tigre de repente liberou uma luz intensa enquanto um rosnado incomparavelmente alto e limpo ressoou através desse purgatório. No meio do rosnado de tigre e do grito de batalha de Yun-che, a espada alma de tigre apontou precisamente para o lugar de luz na testa do demônio das chamas do purgatório enquanto carregava o poder da lua caindo estrela afundando e perfurou como se estivesse cortando tofu. O corpo de 1 metro de comprimento da espada afundou completamente e até mesmo o cabo seguiu logo após o poder enfurecido do golpe. Yun-che caiu no chão e fechou rapidamente seu profundo portão do deus maligno enquanto ele puxava ar para respirar. E ainda o corpo do demônio das chamas do purgatório já estava congelado no lugar. Um momento depois, ele repentinamente soltou um rosnado incomparavelmente agudo de desespero. Seu formato gigante caiu lentamente e colidiu com o chão com um som explosivamente alto.
As chamas em seu corpo se extinguiram rapidamente, até que tudo o que restou foram algumas poucas cinzas que revelavam seu grande corpo preto. Logo em seguida, mesmo seu corpo começou a se desintegrar e tudo se dissipou como se fosse feito de vapor. No chão vermelho, somente a espada alma de tigre que tinha o matado com um golpe foi deixada. Sucesso! Yun-Che pegou a espada alma de tigre e respirou fundo aliviado. Nesse momento, o cenário diante dele se distorceu de repente. No meio da distorção, ele girava como um borrão, e quando tudo finalmente tinha se estabilizado, a terra vermelha, vulcões e piscinas de lava. Tudo isso desapareceu. O que substituía era um grande nada, um deserto tão plano que não havia nenhum desnível de terra para ser visto. Segundo estágio da prova, flechas da Fênix.